Olha, é muito gostoso estar participando desse processo todo. Eu sou advogado de formação, atuo na área de direito público, que envolve direito eleitoral e improbidades administrativas. Então, meu dia a dia é conviver nesse meio relacionado à assessoria parlamentar, ao desenvolvimento de mandatos também do executivo, enfim, é o meu dia a dia de trabalho. Então, interagir com essas pessoas e poder contribuir um pouco, não só com o aspecto teórico, falo aspectos teóricos a gente tem nos livros, com um pouco de dedicação e empenho todo mundo consegue acessar minimamente a informação, mas quando a gente consegue vivenciar com as pessoas presentes, aspectos práticos, trocar ideia, entender quais são as dificuldades delas no dia a dia e trazer isso com elementos que não são aqueles só acadêmicos, de inverter essa lógica, de criar um protagonismo no papel do desempenho do mandato, seja do executivo, seja do legislativo, de uma forma a fazer diferença. De um lado, tentando tirar essa lógica dos governos de coalizão, que o executivo precisa ficar refém para conseguir ter maiorias e governar, buscando, como a gente disse, dialogar com a sociedade, usando os mecanismos de transparência. Hoje os mecanismos de informação já não são mais tão monopolizados como foram um dia, como as concessões de rádio, TV e de veículos de comunicação impressa particulares. Então o chefe de executivo tem caminhos de mobilizar a sociedade a respeito de propostas e sugestões que constranjam o parlamento de alguma forma a ter que encarar aquilo de uma forma mais séria e transparente e com menos politicagem. A política é boa, a politicagem não é saudável. Do ponto de vista do parlamentar também, é ele entender que essa discussão de tamanho de bancada é muito relativo. O protagonismo no mandato do parlamentar pode se dar com a existência de apenas um parlamentar de determinado partido ou de uma grande bancada. O que envolve realmente o protagonismo e o seu bom desempenho é esse trabalho todo de equipe bem estruturada, bem capacitada e formada, como as pessoas estão aqui, a grande maioria são equipes de pessoas que têm mandatos, bem capacitadas e estruturadas para procurarem mecanismos fora da lógica tradicional, no intuito de romper barreiras e conseguir que o número numérico seja um detalhe para o protagonismo. Seja isso tanto na produção legislativa, que nós vamos ter um pouco esse assunto debatido por outros facilitadores aqui, quanto nessa questão que eu chamo de hipocrisia, né? Eu só discuto a quantidade de pessoas, de cargos ou de estrutura que eu tenho, mas na verdade não discuto a qualidade do exercício do meu mandato. Então, para mim, importa menos saber o quanto eu uso, mas o quanto eu produzo com que qualidade. E eu acho que essa é a provocação aqui, para que eles tenham realmente a capacidade e a possibilidade de sair daqui com um aporte de conhecimento que os faça diferente no exercício de suas atividades cotidianas junto a essas pessoas que possuem mandato ou deles mesmos se vierem a possuir mandato no dia de amanhã. Tudo que diz respeito ao mandato nos remete a aspectos históricos, desde a concepção de democracia, quando se resolve definir os mandatos populares como algo que representa o povo, pelo menos a maioria dele, desde o princípio de formação dos parlamentos, de suas garantias constitucionalmente aceitas, as regras e princípios em si não mudam muito no decorrer do tempo, o que muda é a forma de se fazer. Então me parece que o que se mudou significativamente nos últimos anos não foi a forma de se fazer política do ponto de vista técnico, jurídico ou regimental, mas é a forma de comunicação e de se achar caminhos para isso. O que eu acho que hoje os mandatos estão mais distanciados da nova forma de se conseguir maiorias, de se fazer política que não sejam as vias tradicionais, utilizando-se dessas novas plataformas de diálogo com a sociedade, ainda que sob as regras tradicionais que são mais difíceis de serem mudadas, porque muitas delas são baseadas em princípios e não necessariamente em normas positivadas. Então me parece que do ponto de vista prático, o que existe hoje um distanciamento de se acordar para uma realidade de que o mecanismo de comunicação e diálogo com a sociedade foi facilitado, é mais possível e com alguma inteligência e estratégia, esse pode ser um caminho essencial para se conseguir, com as normas regimentais, com as leis atualmente vigentes, se buscar alcançar o resultado do mandato a que se propõe entregar algo àquelas pessoas que o escolheram.